Olá pessoal, tudo bom? Passei um desafio para vocês, que é a gente fazer um projeto para controlar, né, um sinaleiro, um sinal luminoso que vai ficar numa furadeira de bancada automatizada. Nesse processo, né, como é que funciona o processo primeiramente? Toda vez que eu apertar o botão de Start, o eixo árvore vai descer, fazer a perfuração na chapa e retornar, né? Então apertei o botão de Start, perfurou, apertei o botão de Start de novo, foi para 0, retornou. Quando eu apertar o botão de Start, ele vai para 1, o que vai acontecer? O eixo árvore vai descer. Automaticamente, o sensor da esquerda e o sensor da direita vai fazer a leitura dessa chapa aqui embaixo, ok? Então fez a perfuração, voltou para cima, né? Aí o Start foi para 0. Quando retornar ao estado original, o botão Start está off, o sinal esquerdo e direito também está 0 e o sensor que identifica a chapa está em 1, beleza? Automaticamente, o meu sinaleiro, ou seja, a minha saída também é 0, né? Nenhum imprevisto aconteceu. No processo em funcionamento ok, o Start está on, o sensor da esquerda e da direita está lendo, fazendo a leitura da chapa, a chapa continua na mesa, né? Ou seja, acoplada, presa na mesa, e o sensor de o sinal de saída está em 0. Ok? Essa é uma situação normal. Qual que é a situação anormal? Vai ser quando a bandeja de chapas estiver vazia. Imagina só, eu apertar o botão de Start, não ter chapa na mesa, o eixo árvore vai descer, né, vai perfurar nada e vai estar retornando. Isso é uma situação perigosa, então é um tipo de sinal, ou seja, dentro desse processo é um sinal que nós temos que indicar. A outra situação é que, quando o botão de Start estiver em nível baixo, ou seja, ele estiver em off, né, ou seja, desacionado, o sensor da esquerda e da direita estiver em alto. É como se fosse a chapa, né? É como se ele tivesse feito a perfuração, retornado, ó, fez a perfuração, e quando retornou ao estado original, a chapa agarrou, né? Agarrou aqui na ferramenta. Isso também é uma situação perigosa e nós temos que indicar, né, no nosso sinal de saída, ok? Esse é o problema, né? Ou seja, o problema que nós temos que resolver. Então, o sinaleiro só irá indicar quando a bandeja estiver vazia, sensor esquerda e direita estiver em nível alto, estando o botão de emergência desacionado. Só para ilustrar melhor aqui, né? Então nossa furadeira de bancada automatizada ela tem um botão de Start para ligar e desligar o eixo árvore, o sinaleiro S, né, que é a nossa saída, para indicar os erros de processo, sensor esquerda e sensor direita verificar a chapa durante a furação, sensor da bandeja, né, que nós vamos chamar de C, identificar a presença de chapas na bandeja, ok? O nosso esquemático, né, nosso esquemático eletrônico ficaria da seguinte forma. O sensor da bandeja, que pode ser um fim de curso, pode ser um sensor óptico, pode ser qualquer tipo de sensor, um sensor indutivo, né, se a gente estiver trabalhando com chapas metálicas, para identificar. Enfim, a gente vai pegar esse sinal, né, o sinal desse sensor, e vai jogar nesse circuito, que ainda é misterioso para nós, por isso que nós vamos ter que desenvolver, né, a tabela da verdade, seguindo aqueles 5 passos de projetos que eu passei na sala, para a gente poder identificar. Os 5 passos de projeto eu também vou colocar abaixo do vídeo para vocês poderem, quem faltou de aula, poder estar copiando aí, ok? O sensor da esquerda para mandar o nível lógico, o sensor da direita mandar o nível e o botão de Start. A nossa saída estará acoplada aqui a um transistor, né, que fará a sua saturação. Quando o sinal aqui for 1, ele vai fazer uma saturação aqui, fechando, funcionando como se fosse um transistor em chave. Então ele vai fechar como se fosse realmente um interruptor e acionar o nosso sinaleiro. Uma observação interessante aqui, pessoal, é o seguinte. Por que aqui, ó, joguei 5 volts direto, mas eu só não acionando a chave não seria 0, não? Não. Os componentes digitais, eles têm um seguinte ponto. Quando o pino tiver uma alimentação direta de, por exemplo, 5 volts, ele vai para o estado 1. Quando ela tiver uma alimentação de 0 volts, ele vai para 0. Isso é beleza, né? Tranquilo, legal. Qual que é o problema? Quando esse pino, né, se a gente não colocar ele em 0 volts, como é que eu provoco os 0 volts? Quando a chave está aberta aqui, ó, igual nesse caso, eu tá vendo que o meu terra está aqui, meu GND ou PE, né? Vai estar mandando 0 volts para a minha entrada. Se eu não tivesse esse cara, é como se eu tivesse um ponto flutuante. E se eu tenho um ponto flutuante, qualquer CI
né, qualquer circuito lógico entende como 1, né, porque ele fica variando as induções que tem ao redor. Então isso é um perigo, isso é um problema também. Então a primeira coisa, sempre quando a gente for mandar um sinal lógico, né, um sinal de tensão para o nosso circuito, temos que observar isso. A fonte de tensão está mandando ok, beleza. Nós estamos provocando o sinal zero de forma correta, ou seja, conectado ao terra, conectado ao ponto de terra, né, ao ponto o PE, tá, beleza, então é zero. Se não tiver, né, se fosse um circuitinhozinho simples assim, ó, 5 volts, chave, mandando direto para o nosso CI, tá errado. Quando ele estiver embaixo aqui, ok, sinal 1. Quando ele levantar, também vai continuar em sinal 1, porque eu não tenho nada provocando o meu sinal 0. Tá ok? Então isso é um problema, isso já é um defeito em qualquer tipo de circuito. Ok?